Dia 1º de janeiro, sejamos sinceros, muita gente se refere a ele como o Dia Mundial da Ressaca. E aí eu te pergunto, você exagerou ontem? De alguma maneira está aí com um olho aberto, outro fechado aqui, aquela cara amassada, olhando para a tela nesse momento? Comeu demais na ceia, bebeu demais na beirada? Será que a gente tem como amenizar os sintomas do exagero para começar o ano de 2025 bem e saudável? É por isso que a gente vai receber a presença ilustre aqui para um papo importante com o endocrinologista Dr. Renato Zilli. Tudo bem, doutor Zilli? Você me ouve bem? Agora sim. Bom dia André, bom dia pessoal que nos escuta, um ótimo início de ano. O pessoal aqui está com várias perguntas, várias questões e, claro, já querem lançar a primeira pergunta para você já. Se eles estão aqui hoje é porque certamente pegaram leve na bebida, assim como Jô, esse humilde apresentador, mas, enfim, eu acho que nós estamos na ínfima minoria do povo brasileiro nesse exato momento, não é isso? Bom, a gente já vai estar acionando aqui nosso Diogo da Luz, prestes a fazer as perguntas, Jess Peixoto também, no momento onde a gente só, da forma mais precisa, recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo que está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show, aqui discutindo o Dia Mundial da Ressaca, 1º de janeiro de 25, papo aqui com um baita endocrinologista, referência no assunto, doutor Renato Zilli, que vai dar as dicas para a gente virar essa página e ficar na boa. Agora sim, doutor, vou trazer aqui a primeira pergunta do nosso Diogo da Luz. Bom dia, doutor. Feliz ano, um prazer falar consigo logo de manhã. Mas a minha pergunta é um pouco diferente, talvez. Eu que fui tranquilo no Natal, especialmente ontem na virada do ano, mas não tão tranquilo durante o ano todo. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Porque me parece que uma semana dá para suportar, mas 50 fica mais difícil, né? Bom dia, Diogo, bom começo de ano. Então, a gente sabe que a saúde é algo construído. Então, essa época de fim de ano, correria, compra, festa, muita confraternização, a pessoa faz menos atividade física, bebe um pouco a mais, então é comum que a saúde saia do eixo, né? No seu caso, um pouco diferente. Então, agora a gente precisa de foco, como o próprio Márcio falou, né? Então, qual que é o seu foco de saúde? Porque a saúde, para qualquer coisa que você vai fazer em 2025, a saúde é essencial. Então, a saúde é um conjunto, a gente tem a saúde física, a saúde mental, a saúde social e a saúde do propósito, a saúde espiritual. Então, assim, qual a sua motivação para ter saúde? Ela que vai definir você se alimentar melhor, praticar uma atividade física, estar com as pessoas que são importantes para você. É isso aí. Vou trazer a nossa Jess Peixoto agora, doutor Zilli, para a próxima pergunta. Doutor Renato, a minha grande questão é sobre ressaca, por exemplo. Tem muita gente que passa muito mal, bebe horrores e depois quer aquelas curas infalíveis ali. Sei lá, minha avó falava que tomar mel, por exemplo, ajuda bastante, coisas desse tipo. Água de coco? Água de coco também para hidratar. Tem alguma questão que quando a pessoa já realmente, lá em Goiás, ela enfiou o pé na jaca, a pessoa já saiu ali do limite, dá para fazer antes da ressaca? Para amenizar os possíveis efeitos? E depois, qual que é o melhor caminho? É só dormir, descansar e beber água? Ou tem alguns truques que podem ajudar quem hoje já acordou com aquela enxaqueca que só a ressaca traz? Bom dia, Jess. Bom começo de ano. Então é importante quando a gente beber, a pessoa já colocar água junto. Isso já ajuda a hidratar, porque dependendo, por exemplo, cerveja, você acaba urinando muito. Então, o álcool, ele vai atacar o estômago. Então, tem pessoas que ficam mais sensíveis, né? Então, vai irritar o estômago, pode fazer com que a pessoa vomite. E o fígado. E os metabólitos, né? O que o álcool produz no fígado, ele causa essa intoxicação. Então, você bebendo água, isso já ajuda você a diminuir o efeito do álcool. A gente sabe que tem um grau de exposição, né? E, geralmente, as mulheres são mais sensíveis. Então, bebidas com eletrólitos, água de coco, é importante, uma alimentação leve, nada que vai irritar muito o estômago da pessoa, né? Então, se a pessoa bebe álcool com energéticos, pode também levar a uma excitação. Então, é importante que você perceba o seu limite, né, que é muito individual. Mas quanto mais você hidratar, menos ressaca, com certeza, e você descansa o seu corpo com uma alimentação leve. Para o pessoal aí que está atropelado, doutor Renato, que está em busca ali, com o olho aberto, outro fechado, buscando algum ibuprofeno para tirar aquela enxaqueca, eu quero aqui prestar um serviço de utilidade pública, né? Porque eu quero agora decretar, finalmente chegou o dia, chegou o momento que eu vou finalmente descobrir. Afinal de contas, doutor Renato, sauna, fato ou fake que cura ressaca? Olha, essa é uma pergunta nova, mas assim, não faz muito sentido a sauna curar ressaca, né? A sauna pode piorar a desidratação. Sim. Né? Então, se você piorar a desidratação, sim. Então, o mais importante da ressaca é água, né? É você beber uma água de coco, eletrólitos para repor, porque realmente o que acontece
é que a pessoa acaba bebendo mais do ponto e não percebe, né? Mistura bebidas, tipos, destilado, e isso vai levar com que a pessoa ela pode ter essa irritação gástrica, que pode levar a vomitar. Se a pessoa tem muitos vômitos, é importante que ela procure um pronto-socorro, porque ela não vai conseguir se hidratar sozinha. E descansar o corpo, né? Então, assim, a gente expõe o corpo a uma quantidade grande de álcool, né? Uma caloria vazia, isso gera uma série de consequências, mas assim, na maioria das vezes passa, nada que o dia primeiro aí um pouco de descanso não resolva. Doutor Renato, uma dúvida. Você falou sobre misturar bebidas. Eu queria saber, assim, por curiosidade, por qual razão isso acarreta mais riscos ou irritaria mais o estômago? Qual que é a razão de as pessoas recomendarem não misturar bebidas diferentes? Isso tem várias explicações possíveis. Geralmente, quando a pessoa mistura a bebida, ela pode beber mais tipos de bebida diferente. A gente sabe que o álcool, né, o vinho, tem mais ou menos 14% de álcool. Já os destilados, 50% de álcool. Então, por exemplo, se a pessoa tem preferência por uma bebida doce, bebe drink, ela pode estar ingerindo muito álcool sem perceber. Então, quando você acaba misturando bebidas, você perde uma noção de quanto você bebeu em boa parte das vezes. Agora, doutor Renato, mais um mito aqui que eu quero que ou você dê aqui a chancela ou fale que é uma insanidade da boemia brasileira. Tem o pessoal aqui, inclusive meu diretor Prió me deu a dica, né, de perguntar se tomar mais uma, continuar bebendo é o que cura a ressaca. Você já ouviu essa? Não, o que acontece é que a bebida piora a situação, né? Então, assim, quanto mais você estimula o fígado, ele vai processando. E tem uma questão que é importante aqui, que a gente tem as vias de metabolização do fígado. Então, as pessoas que tomam medicação, né? Muita gente que nos escuta deve ter diabetes, né? Deve tomar medicação para diabetes, deve tomar insulina, medicação para pressão. A quantidade de álcool, ela vai mexer com a pressão, pode mexer com o açúcar no sangue. Então, não é só questão da ressaca, né? Você pode interferir na metabolização das medicações e pode piorar uma doença de base. Então é importante, ainda mais essas pessoas com a idade, perceberem que não é só a ressaca em si que a pessoa está correndo. Então tem esse cuidado também. Então não continue bebendo, não vai resolver sua ressaca. Então não acreditem nessa bravata aí que o pessoal solta à torta e direito quando já estão ali já mal na fita. Mas quem não está mal na fita, muito pelo contrário, é o nosso Diogo da Luz, está aqui firme e forte, tinindo, e quer te fazer a próxima pergunta. Uma dúvida que eu me lembro de ter ouvido de médico há muito tempo, ele dizia assim: tome um Pilec uma vez por mês, mas não tome uma dose todo dia. Faz sentido isso? Olha, se pensar que a gente acaba tendo uma exposição única, mas na verdade a gente sabe que o álcool, ele não é saudável, né? O que os estudos mostram que quando o vinho tinto, uma taça por dia, teria um efeito cardioprotetor, ou seja, a pessoa diminuiria o risco de infarto. Mas a gente não recomenda que a pessoa comece a beber por isso. Mas o destilado em si, ele leva a uma irritação do estômago, né? O álcool ele é um depressor do sistema nervoso central, então se a pessoa toma remédio para dormir, isso pode afetar. E uma coisa que é importante, que eu acho que a gente está no começo do ano, né? O álcool é uma caloria vazia. É a caloria que mais engorda. O que mais engorda é bebida alcoólica, suco de fruta, refrigerante. Então você acaba engordando. Que é uma questão de saúde pública hoje em dia também. Uma dúvida nessa questão do vinho, especificamente, porque eu bebo bastante vinho. Ficou muito claro. Fiquei preocupada. Muita gente fala sobre essa questão de uma tacinha fazer bem pro coração. Isso é real? É confiável? Tem divergências? No final das contas vai fazer bem pro coração e mal pra cabeça? Como que é, de fato? Porque eu realmente bebo uma tacinha por dia por conta desta informação. Então, o vinho, ele tem esse efeito. O vinho tinto, né, a produção do vinho tinto acaba liberando substâncias anti-inflamatórias. Então, tem vários estudos que mostram que uma taça por dia de vinho tinto, né, tinto seco de preferência, teria uma segurança teria essa cardioproteção do risco de infarto, ou seja, diminuiria o risco de infarto. Só que a gente não recomenda que a pessoa beba, né, se ela não tiver esse hábito. O que eu vejo na prática no consultório, Jess, é o seguinte: quem bebe, nem que seja uma taça de vinho todo dia, não emagrece. Porque é uma caloria vazia, né? Então, assim, por mais que a pessoa beba, é uma questão, a pessoa não emagrece. Isso certamente vale para cerveja também, né? Sim, com certeza, né? A cerveja, ela faz um pico aí de açúcar no sangue, né? E com certeza o pico de açúcar faz pico de insulina, a pessoa ganha peso. Então, a cerveja também é uma caloria, né, vazia, né? Então, a gente não consegue comer a quantidade de caloria de uma bebida alcoólica, cerveja, vinho, o que seja, na mesma velocidade que você bebe cerveja ou vinho, ainda mais no fim do ano. Já sei que não vou convidar nem o doutor dele, nem o Diogo da Luz para tomar a cervejinha.
nesse início de ano. Isso aí já estão descartados ali da confraria do presidente Lula. Mas olha só, em termos de coração, alimentos bons, né? Eu não quero sair muito do papo aqui, mas eu vi outro dia aí, tilápia, sardinha, beterraba, couve, e são bons alimentos aí para o sistema cardiovascular, já que a gente mencionou aqui. Mas, doutor Renato, aqui para a gente seguir adiante, tem gente que, enfim, a gente falando ainda dos excessos desse final de ano, mas para o pessoal realmente entrar no eixo, a nível quase que psicológico, hormonal, que é a tua praia, tua especialidade, qual é a primeira providência, assim, a sério que o pessoal tem que tomar para voltar para os eixos e realmente entrar numa rota virtuosa para 2025? Muito boa. Começar procurando o seu médico. Então, o fim do ano ele é corrido, as pessoas acabam esquecendo um pouco da saúde, cometendo excessos é normal, como eu também cometi no final do ano. E agora procurar seu médico, fazer um acompanhamento de saúde, né, fazer um check-up, avaliação de exame de sangue, de imagem, se for seu caso, para começar o ano 2025 sem se preocupar com a sua saúde. Isso é o mais importante, né? E se a gente tem um propósito, seja ele profissional, seja família, a saúde ele é o nosso bem inicial para a gente começar um 2025 muito bem. É isso aí, doutor Renato Zilli, baita endocrinologista, já é cativo aqui no nosso Morning Show, porta sempre aberta, você sabe disso, e um excelente ano para nós. Obrigado, doutor. Obrigado, bom dia, bom começo de ano, até a próxima. Meus amigos, acabamos de desmistificar muita coisa aí de como curar ressaca, serviço de utilidade pública, eu tenho certeza para o pessoal que está aí acordado nos prestigiando logo na largada desse 25.